Olá a todos que nos assistem no canal do YouTube do Parresiando. Vamos dar continuidade, então, a esse pequeno módulo de História das Ciências, né? Trazendo alguns autores, não estou esgotando todos os autores, fiz uma seleção de autores. E agora a gente vai falar do Thomas Kuhn. Eu acho que deve ser o autor que, quando a gente fala de História da Ciência, é um dos autores mais importantes, né? Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado de História da Ciência na Fiocruz, a gente ficou discutindo bastante esse autor. Então, é um autor que eu achei muito interessante, assim, o livro, quando eu li. Tem ideias muito interessantes. E eu vou compartilhar com vocês, só para vocês terem noção de quem é, né? A figura dele. E livros também, né? Então, a gente tem aí o Thomas Kuhn. E aí, de novo, a gente vai estar fazendo, então, essa relação do debate internalismo e externalismo, e o Thomas Kuhn fazendo essa saída, né, sociocognitiva. Então, é o modo como a historiografia tende a ler, né, esses autores. Você tem aí alguns livros do Thomas Kuhn, né, Atenção Essencial, O Caminho desde a Estrutura, e o principal, né, que eu acho que é o livro que muitas pessoas discutem em cursos de História da Ciência, é a estrutura das revoluções científicas, né? Então, eu queria chamar a atenção para o nome estrutura, que o Thomas Kuhn, o modo como ele vai trabalhar é entender de alguma maneira como se dá as rupturas de pensamento. Isso ele pega muito do Coiré, né? A noção de rupturas, noção de revoluções, né? Como é que o Thomas Kuhn está pensando essa estrutura, né? Criando de uma maneira uma forma de funcionamento da ciência, né? Então, essa noção de estrutura tem muito a ver com isso, né? E aí a gente pode relacionar com o estruturalismo do Lévi-Strauss, né? Como a gente pode entender o modo como ele está concebendo, né, a ciência a partir dessa noção de estrutura. Então, a gente vai falar um pouco sobre as ideias contidas nesse livro, né, a estrutura das revoluções científicas. Então, basicamente, em linhas gerais, o Thomas Kuhn ele vai fazer uma crítica, principalmente ao modo de leitura da história da ciência positivista, e aí a gente abre um parênteses para falar um pouco, né, do positivismo de Auguste Comte, do final do século XIX, início do século XX, né? Então, o modo de olhar, né, positivista para a história da ciência é que é uma ciência branca europeia, a gente pode dizer francesa, né? Que a ideia de que a ciência seria a evolução do pensamento humano, né? O máximo que o pensamento humano evoluiu, e a ideia de que isso teria que ser difundido para outros lugares do mundo. A gente pode pensar nessa noção que a historiografia traz, né, como o fardo do homem branco, né, de levar a ciência, a civilização, a cultura branca europeia para outros lugares que não teriam isso, né? Então, é uma visão eurocêntrica, né, que coloca ali uma supremacia, né, do conhecimento racional, de descrições objetivas, universal. Então, você tem toda uma crítica em relação a esse modo de entendimento, né, da ciência como aquela que produz verdades que são superiores a outras verdades de outros, vamos dizer, outros paradigmas, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar um modo como os homens brancos europeus, né, da modernidade, que fazem a sua revolução científica, né, mudando do paradigma aristotélico para o paradigma de Galileu, né, do geocentrismo para o heliocentrismo, concebe também esse antropocentrismo, né, essa colocação do homem no centro e da ciência também nesse centro do cosmos, do entendimento do que seria esse mundo. E a partir do conhecimento racional, do conhecimento humano, ele vê a natureza como algo, ou como um objeto, né? Ele vê a natureza como recursos naturais, recursos hídricos, tudo são recursos que o homem vai ali, então, dominar, né? Então, existe essa dicotomia entre homem e natureza, entre natureza e cultura, e é tudo isso que a gente tem, todas essas críticas elaboradas pelo Bruno Latour, né, naquele livro Jamais Fomos Modernos, e outros livros, né, em que vai se falar da questão do antropocentrismo, né, como esse homem que coloca-se no centro
do mundo e todas as discussões que agora a gente tem do antropoceno, né, de como esse modo de relação do homem com o mundo provoca todas essas mudanças. Bom, mudanças climáticas, né, que estão nos afetando. Então, o que isso seria? Por que eu trouxe esse debate? É a ideia de você ter um paradigma, que no caso, o paradigma da ciência seria o paradigma de que se coloca esse homem como alguém que vai dominar a natureza, que vai encontrar essas leis, né, nesse sentido da ciência positivista. E, ao mesmo tempo, outros paradigmas, como, por exemplo, paradigmas indígenas, que não veem essa dicotomia entre homem e natureza, né? Então, são paradigmas diferentes, paradigmas que são incomensuráveis. Então, essa noção de incomensurabilidade vem muito nisso, de você ter modos diferentes de visão de mundo, né? Então, são visões de mundos que não são comensuráveis uma em relação à outra. Então, a visão do mundo do capitalismo, a visão do mundo da ciência, eurocêntrica, branca, nesse sentido positivista, ele tem uma visão de mundo diferente de uma visão de mundo indígena, né? Então, é a partir dessa noção, né, de crítica ao positivismo que o Thomas Kuhn vai, então, dizer que a ciência ela não progride, não se desenvolve, né, de forma linear, né? Não é como se a gente estivesse conhecendo as coisas no mundo e isso fazendo com que a gente somasse mais um tijolinho na construção, né? Então, muitas vezes, o conhecimento ele vai se dar como uma mudança, uma revolução, uma mudança de paradigmas, assim como a gente teve as mudanças, né, das físicas aristotélicas para a mecânica newtoniana, para a relatividade de Einstein. Então, são visões de mundos diferentes e essas revoluções que provocam a emergência, né, de novas visões de mundo, não necessariamente você tem uma continuidade com o paradigma anterior. Então, a ciência ela não progride exatamente de maneira cumulativa, né? Não é uma crescente linear, mas ela tem justamente esse modus, né, de estrutural, né, porque existe ali o que ele vai chamar de uma ciência normal, que é o modo como os cientistas agora estão trabalhando, então cada um, como ele fala, né, resolvendo seus problemas e montando seus quebra-cabeças, e depois você tem uma crise, né, um paradigma ali, uma anomalia que faz com que aquele paradigma anterior já não consiga resolver um determinado problema que surge, e aí há uma necessidade de uma mudança de paradigma. Então, essas transformações que se dão na ciência, nessas revoluções, acontecem para a criação, então, de um novo normal, né? Então, dessa ciência normal e depois se reestruturando de novo, para que se construa, então, um novo paradigma. E muitas vezes você tem que abandonar os paradigmas anteriores para conseguir seguir com outro paradigma. Ou às vezes o paradigma ele funciona para resolver um problema e não funciona para outros. Então, é nessa maneira que existe uma estrutura, né, uma estrutura em que envolve justamente o funcionamento normal da ciência, um problema, uma anomalia, e aí você vem uma crise, precisa, né, fazer uma revolução para a construção de um novo paradigma que dê conta de responder aquele problema, aquela crise que aparece, para então voltar ao funcionamento da ciência normal. Então, entende que existe ali como se fosse uma estrutura mesmo, né? Uma estrutura que vai, vamos dizer, ser um modo, né, cognitivo de entendimento do que seria a ciência, né? Ou seja, o modo em que os cientistas trabalhariam e essa relação também do interno e externo, elas também, para o Thomas Kuhn, elas são conjuntas, né? Porque eu não tenho como olhar para nada que existe no mundo sem a minha concepção anterior do como eu percebo esse mundo, né? De quais são os meus modos de visões de mundo para entender esse mundo. Então, como eu estava falando da questão dos indígenas, os indígenas não vão olhar a natureza como um recurso natural que você vai intervir, que você vai usar, que você vai explorar até o máximo para produção, né, de produtos e de venda a larga escala.
Então, essa relação, ela é totalmente diferente. Então, eu não tenho como olhar para um rio, para uma árvore, para um diamante, ouro, né? Coisas que você olha para a natureza e que você encontra na natureza e que você transforma na natureza, as pessoas elas estão vendo coisas diferentes, né? Então depende do paradigma que você vai se relacionar com esse mundo para poder ver coisas diferentes nesse mundo. Então por isso que essa noção de interno e externo também elas estão juntas, né? Então não existe nenhum interno que também não seja constitutivo externo desse homem que está vendo alguma coisa, né? Então você vê que o próprio vocábulo, né, do homem que vê também ele é muito antropocêntrico no sentido da própria ciência, né? Ciência que a gente pensa ciência branca, europeia, feita por homens, né? Então, esse nosso modo, né, de funcionamento dessa ciência que a gente herda da Europa, eu vejo que hoje em dia a gente vai ter muitas críticas, né, a esse modo de funcionamento da ciência, principalmente da relação do homem com a natureza. Então, disso a gente pode discutir em outros vídeos, né? Do chamado Discussões Agora do Antropoceno, trazendo Bruno Latour, trazendo outros autores que também são muito interessantes para pensar esse tema. Então, basicamente, o vídeo de hoje era para a gente pensar um pouco do que a gente encontra nesse livro do Thomas Kuhn. Espero que tenha ficado um pouco claro, né? São apenas ideias centrais, né? Que vocês podem encontrar depois lendo o livro. Eu vi até que tem audiobook do livro do Thomas Kuhn. Então, assim, tem muitas coisas na internet que vocês podem encontrar para continuar com a pesquisa, né? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, o vídeo é apenas introdutório, tá bom? Então, a gente se encontra em outros vídeos. Deixei aqui os livros, né? Do Mulheres Debatem Michel Foucault, que vocês podem baixar gratuitamente no site do Parresiano, então por isso que eu deixo eles aqui para quem tiver interesse poder fazer, então, a sua leitura também do livro. Então é isso, gente, vou terminar nosso vídeo aqui, obrigada.